Bem, pessoal, vamos então à nossa entrevista do dia. Nós vamos falar aí agora nessa quarta-feira, da véspera de feriado em Três Lagoas, sobre o Plano Estadual de Segurança do Paciente 2026-2030. É muito importante, um assunto necessário de se falar, porque fala do paciente em si, o nome já diz tudo, do cuidado do paciente aqui em Mato Grosso do Sul. E para falar conosco sobre este assunto, nós vamos receber aí ao vivo, diretamente de Campo Grande, para falar conosco sobre esse tema, a gerente de serviços de saúde da Vigilância Sanitária aqui de Mato Grosso do Sul, a Aline Schio. Ela está com a gente ao vivo via Zoom e vai nos explicar mais sobre este plano importante aqui para Três Lagoas, mas também para todo o estado em si. Aline, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer falar com você e principalmente já começamos perguntando, É um plano necessário, importante, mas o que motivou a criação dele, principalmente os desafios que vão ser enfrentados por vocês nesses próximos 5 anos. Bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, bom dia. É um prazer, obrigado pelo convite. É sempre importante a gente ter espaços para discutir a segurança do paciente aqui em nosso estado, Esse plano, ele é a segunda etapa de um primeiro plano que nós fizemos no período de 2021 a 2025. Então, nós estamos, na verdade, renovando esse plano. E esse plano, ele vem para direcionar as ações de segurança do paciente dentro do estado. Nós colocamos, são várias metas, são 15 metas, vários indicadores a serem cumpridos, e a gente entende que a segurança do paciente, ela permeia por toda a assistência, então desde a atenção primária até a atenção especializada, até os serviços hospitalares de alta complexidade. Então nós tentamos colocar nesse plano todas essas ações para que a gente consiga nortear e ter uma referência para executar essas atividades no decorrer desse período. Aline, quais são os principais, acho que é importante a gente falar de segurança, mas elencar os principais ou os mais comuns erros ou eventos adversos que acontecem em relação à questão de segurança do paciente aqui em Mato Grosso do Sul que vocês já encontraram, por exemplo? Então, nós acompanhamos desde a criação do Programa Nacional de Segurança do Paciente, lá em 2013, onde começaram a ter essas notificações de eventos adversos. Então, a gente estimula o serviço a notificar, porque a gente sabe, a literatura nos mostra isso, que acontecem eventos adversos em todos os serviços de saúde, isso é fato. Então, a gente se preocupa com aquele serviço que não notifica. Aquele serviço que não notifica nenhum evento, a gente entende assim, ou ele não está enxergando, ou não está dando importância, ou não tem uma cultura de segurança bem estabelecida nesse serviço. Então, os principais eventos que nós encontramos, o ano passado nós tivemos mais de 12 mil eventos adversos notificados aqui no estado. E isso vem numa crescente ao longo dos anos, e a gente entende que é o fortalecimento da cultura de segurança dentro das instituições. Então, a gente tem muita falha de assistência, falha com o uso de catéteres, de sonda, falhas em procedimentos cirúrgicos, lesões por pressão, as antigas chamadas úlceras de decúbito, A gente tem um índice grande aqui no estado também. E falhas de medicação também a gente aponta como um dos principais eventos notificados aqui no estado. Esse plano, ele vai ser somente nos hospitais ou as USFs também vão ter, as UBSs, A gente fala da atenção primária à saúde. Vai chegar nesse setor também, Aline? Esse plano agora que foi construído, nós incluímos, inclusive entrou como uma prioridade a atenção primária também à saúde. Então nós teremos assim avaliações nacionais em relação à atenção primária, vamos observar de perto a questão das unidades básicas de saúde, tanto os ESFs, também CAPs, a questão das UPAs também. Então, nesse plano, nós vamos dar uma atenção especial à atenção primária, porque hoje, no estado, ainda não está consolidada uma cultura de segurança dentro dessas instituições, e a gente sabe que a porta de entrada do paciente é na atenção primária. E lá acontecem muitas coisas também, mas ainda eles não têm o hábito da notificação. Então, quando nós começamos a trabalhar com segurança do paciente lá atrás, a gente precisou optar por algo, e nós optamos pelos hospitais com UTI, serviços de diálise, os hospitais gerais como um todo, porque eram serviços mais complexos, e a gente entendia que nesse momento eles precisavam de um reforço
porque acontecia, o paciente mais grave ia para lá, aconteciam mais procedimentos. Agora a gente está voltando o olhar um pouquinho para a atenção primária também, para a continuidade dessas ações de segurança do paciente. Então, eles vão ser bem acompanhados, assim, mais firmemente nesse período agora, daqui para frente. E até também, nós estivemos até acompanhando em relação a esse plano, e também um dos objetivos dele também é ampliar os núcleos de segurança do paciente, não é, Aline? Vai ser uma ampliação maior ainda do que já tem aqui no estado. E tem alguma meta de vocês até nesse período de 5 anos, até 2030, dessa ampliação desses núcleos de segurança? Nós aqui, por exemplo, todos os hospitais aqui do estado, eles já possuem um núcleo cadastrado na Anvisa, no sistema Notivisa, que é o sistema de notificação. Então, todos os hospitais do estado estão aptos a notificar eventos adversos. O mesmo não acontece nas unidades básicas, então nós vamos começar esse cadastramento, nós temos poucas unidades cadastradas ainda, nós vamos começar esse cadastramento dessas unidades e também os núcleos municipais de saúde, os núcleos municipais de segurança do paciente, onde a própria organização da Secretaria Municipal terão pessoas direcionadas para tratar do assunto, então serão times de segurança do paciente e a partir daí desencadeia a construção de protocolos, capacitações, notificação de evento, né, estabelecimento de barreiras para evitar que o dano aconteça. Então serão bastante incentivados esses processos de trabalho agora. E importante também uma outra questão, não é? Porque a população, principalmente quem é atendido, né, pelos núcleos de saúde, nas UBSs, nas unidades básicas, nos hospitais em si, também vão ser ouvidos por vocês? Como fica essa questão da participação da população, principalmente de quem é paciente ou do familiar que acompanha esse paciente? Como fica nessa questão, principalmente aqui em Mato Grosso do Sul, Aline? Nós temos trabalhado já com algumas associações de pacientes, então, por exemplo, associações dos pacientes renais crônicos. Nós fizemos um evento agora em abril, convidamos eles a participar também. Então, fizemos material gráfico voltado para os pacientes também, para essa divulgação. E também é importante salientar que qualquer cidadão hoje que adentra um serviço de saúde e ele perceber a ocorrência de um evento adverso lá dentro, ele pode notificar. Então, a própria Anvisa tem sistemas de notificação específico para o cidadão. Então, você que está como paciente ou como acompanhante ou um familiar, que você identifica alguma falha de atendimento, algum evento que tenha acontecido dentro do hospital, é possível você fazer essa notificação. E aí a gente acompanha todo esse processo de notificação também. Essa notificação pode ser, a pessoa não precisa se identificar se ela não quiser, e essa notificação vem para a vigilância sanitária, e aí a gente averigua também a questão e estabelece as barreiras junto com o serviço de saúde que aconteceu o evento. Então é uma medida assim, importante para a gente fazer o paciente, o seu familiar, participar do processo de atenção, né? A gente precisa envolver também os pacientes e os familiares nesse processo, porque a gente entende que o familiar e o paciente, eles são a última barreira para o evento não acontecer. Então, é importante que eles estejam orientados, né, que eles consigam perguntar sobre a sua assistência, sobre o seu tratamento, o que ele tem, qual que é o diagnóstico, daqui para frente quais serão as medidas tomadas, qual o medicamento que ele está tomando, se o profissional higienizou as mãos antes de vir examinar ele. Então, assim, tudo isso são medidas importantes que a gente vê como uma barreira para evitar que o dano aconteça. Medidas importantes também para evitar até problemas para o próprio paciente também, né, Aline? Sim, com certeza, porque ele é a última barreira ali para o dano. Se a gente fizer, por exemplo, um caso, vão instalar um medicamento no paciente, o paciente chega e pergunta, que medicamento que é esse? Ele fala, é uma dipirona. Não, mas eu sou alérgico à dipirona, né? Então, assim, ele é a última barreira. É ali que você consegue pegar e evitar. E se o paciente estiver bem orientado, ele consegue fazer esse papel, né? De cuidar da sua própria saúde ali, naquele momento. Sim, e até um fator importante, porque apesar, obviamente, do plano estar em vigor, dessa readequação do plano, o estado de Mato Grosso do Sul está com índices até acima da média nacional na questão da segurança do paciente, né? Tem uma explicação desse número estar em uma situação tão positiva e, principalmente, tem algo que vocês desejam avançar ainda mais, mesmo com esse resultado bom para Mato Grosso do Sul?
Na verdade, é uma construção de um trabalho bastante árduo, assim, a gente acompanha todos, a Vigilância Sanitária Estadual acompanha todos os hospitais do estado, desde o ano passado passou novamente para a nossa responsabilidade a fiscalização e licenciamento desses hospitais. Toda a equipe de vigilância sanitária está imbuída, assim, em olhar essas práticas de segurança do paciente, então isso muito colaborou também. Nós temos uma construção muito positiva com os próprios serviços de saúde, então a gente trabalha com grupos de hospitais com UTI, hospitais sem UTI, serviços de diálise, e isso tudo favorece. Então a gente tem eventos ao longo dos anos também tratando essa temática da segurança. Os serviços já criaram um grau de confiança com a equipe da vigilância sanitária, então quando tem um evento grave, quando eles precisam de um apoio para investigação, então, eles recorrem a nós também e a gente dá esse apoio, porque a gente entende que nós estamos lutando por um bem comum, que é um desfecho bom para o paciente, né? Que ele não sofra dano dentro do serviço de saúde. Então tudo isso colaborou para que a gente alcançasse assim, os indicadores favoráveis em relação a isso, e a Anvisa nos acompanha com essas metas e indicadores, então nós somos avaliados também, assim como todos os estados, e a gente conseguiu ficar realmente assim, em destaque nessa posição por conta do trabalho realmente, pelos serviços de saúde estarem também envolvidos nessa temática da segurança do paciente. Então isso muito contribuiu também para que a gente alcançasse as metas e os indicadores propostos, né? Com certeza, e cada vez mais importante, né, chegar a esses números, e a gente viu que o trabalho de vocês, o empenho também é importante. Aline, queria te agradecer por ter aceitado falar conosco nesta quarta-feira, nessa véspera de feriado, parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho e da sua equipe também, que imagino que tenha aí tido esse êxito tão importante, um trabalho conjunto, e qualquer novidade, qualquer outra informação de grande importância, os microfones da Caçula estão abertos para a vigilância sanitária aqui de Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada. De nada. Nós conversamos aí, pessoal. Você acompanhou a entrevista com a Aline Schill. A Aline, que é gerente de serviços de saúde aqui da Vigilância Sanitária da Cevisa, né, o Centro de Vigilância Sanitária de Mato Grosso do Sul. Ela que esteve conosco aí falando sobre esse setor tão importante, principalmente em relação ao cuidado, né, da vigilância sanitária ao paciente, né, o Plano Estadual de Segurança do Paciente da Vigilância Sanitária aqui em Mato Grosso do Sul.